Fala galera, professor Jonathan novamente aqui com vocês para darmos continuidade a resoluções de questões do PSC 3, beleza? Hoje eu escolhi a questão 40 do PSC 3 do ano de 2019 e aqui eu apresento para vocês elas, né? E vocês podem ver que é uma questão bastante longa, ocupou quase uma página e meia aí, mas porque ele apresenta para a gente aqui as 4 estruturas químicas, né, que vão ser cobradas durante a questão, tá bom? Então eu vou ampliar aqui para que a gente possa fazer a leitura melhor. Então a questão 40 do PSC 3 do ano de 2019 diz o seguinte: em 2018, um projeto de lei, uma PL, em tramitação no Congresso Nacional, tem despertado o interesse da sociedade e também muita polêmica, a ponto de ser denominado popularmente de PL do veneno. Esse projeto de lei, número 6.200/2002, de autoria do senador Blairo Maggi, altera os artigos 3º e 9º da Lei de número 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências, ou seja, essa questão vai falar sobre os agrotóxicos, tá bom? Então, dando continuidade, a polêmica do PL do veneno está centrada na alteração da designação nominal de agrotóxicos ou defensivos agrícolas para fitossanitários, o que desburocratizaria a comercialização desses insumos químicos. Caso seja aprovado, vários produtos químicos atualmente proibidos no Brasil poderiam ser comercializados, bem como utilizados. A seguir são apresentados 4 estruturas químicas e seus respectivos nomes comerciais. Então, ele apresenta aqui para a gente as 4 e nós vamos ver com calma no decorrer da questão, que nós vamos ter as 5 alternativas e agora nós vamos fazer análise por análise, tá bom? A letra A diz o seguinte: a estrutura química do lindano evidencia 6 carbonos assimétricos, o que confere a atividade iótica a essa molécula, tá bom? Então, só para lembrar aqui que eu acabei esquecendo, essa questão é uma questão sobre isomeria, tá bom, pessoal? Que vai cair também nesse ano, como todos os anos, e também tem alguns conceitos sobre química orgânica básica ali, tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, né, deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, pronto. Ele fala que na estrutura do lindano, né, evidencia 6 carbonos assimétricos. Então, carbonos assimétricos, né, nós sabemos que são carbonos quirais, né? E o que são carbonos quirais, carbonos assimétricos? É um átomo de carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Então, por obrigação, nós vamos ter, né, apenas ligações simples, pois sabemos que o carbono ele é tetravalente, tá ok? E para ele ter 4 ligantes diferentes, ele precisa fazer 4 ligações simples. E ele diz aqui que isso vai atribuir a uma atividade iótica a essa molécula, né? Ou seja, vai ter enantiômeros. Bom, aqui eu vou exemplificar o que eu acabei de falar para vocês, né? Que esse aqui é um carbono quiral, porque ele vai ter 4 ligantes diferentes. Então, aqui ele está ligado a um hidrogênio, aqui é uma hidroxila, aqui é um grupo metil, e aqui é um grupo maior, né? Então, são 4 ligantes diferentes. No caso do lindano, que ele mostra para a gente lá no início, nós vamos ter o seguinte, né? Nós temos aqui no centro 6 carbonos, né? E ele afirma para a gente que esses carbonos são assimétricos, ou seja, todos eles deveriam ter 4 ligantes diferentes, né? Então vamos fazer a análise de um aqui que a gente já mata para falar que não é a resposta correta, tá? Bom, esse carbono aqui, né, que a gente está vendo a representação em traços, esse carbono está ligado ao cloro, então aqui é o primeiro ligante dele. Aqui ele está ligado a um carbono e um cloro, e aqui é um hidrogênio, certo?
Então, ele está fazendo 3 ligações diferentes. Porém, aqui, vocês conseguem perceber que é o mesmo ligante e não é diferente? Logo, esse carbono aqui ele não é um carbono assimétrico. Se ele fala para a gente que deveria ter 6 carbonos assimétricos e um desses 6 aqui já não é, então eu já descartaria a questão, né, e não perderia mais tempo nela. Então vamos analisar agora a letra B. Na letra B ele diz o seguinte: o edosulfano é um organoclorado cuja atividade óptica se deve à presença dos carbonos assimétricos de hibridização sp3. Então ele mostra aqui pra gente, né, o composto, e ele fala que a atividade óptica se deve à presença dos carbonos assimétricos de hibridização sp3. No caso aqui, nós vamos ter aqui um carbono sp2, e o que ele está citando para a gente ser um carbono quiral é esse carbono aqui, juntamente com esse carbono aqui, certo? Nós temos carbono sp3, ele está fazendo 4 ligantes aqui, ó, cloro ligado a um carbono com 2 cloros, e aqui é um carbono, e aqui um carbono e um cloro, certo? Porém, nos dois casos aqui, eles são o mesmo ligante. E o que isso caracteriza? Nós vamos ter aqui um isômero meso, tá? Ou seja, essa estrutura ela apresenta um plano de simetria aqui no meio, portanto, ela não apresentará atividade óptica. Essa é uma propriedade quando nós temos isômeros mesos, tá? Porque um carbono vai desviar a luz para um lado e o outro vai anular justamente essa propriedade da isomeria, tá bom? Ótica. Então, essa aqui também está errada, certo? Agora nós vamos aqui para a letra C, beleza? A letra C diz o seguinte: o monocrotófos é um organofosforado derivado do ácido fosfórico, cuja ligação π entre 2 carbonos proporciona um tipo de isomeria geométrica. Então, tá aqui o composto, e ele fala para a gente sobre a ligação π aqui, que é justamente essa ligação aqui, e ele vai falar que aqui nós vamos ter uma isomeria geométrica, né? Então, vamos lá ver se é isso mesmo, né? Então, como ele falou para a gente da ligação π, eu tracei ela aqui no plano, né? Nós vamos passar aqui um plano bem no meio dela. E agora nós vamos analisar os ligantes, tá bom? E vamos ver o de principal prioridade. Aqui nós temos que lembrar daquela isomeria também geométrica de cis e trans, né? Cis e trans ocorre quando nós temos ligantes iguais. Aqui nós vamos ter ligantes diferentes, né? Então, nós vamos observar o de maior prioridade, que é justamente esse grupo aqui do oxigênio, né? Ligado ao carbono lá. E aqui, esse carbono ligado ao oxigênio aqui. Então, esses são os grupos de maior prioridade, né? Ligado à ligação π aqui. Como a gente traçou o plano aqui, vejam bem, nós vamos caracterizar em isômeros E ou Z, certo? Se fosse ligantes iguais, nós iríamos categorizar em cis e trans. Nesse caso aqui, nós vamos ter que, como eles vão estar de lados opostos, né, do plano, como vocês podem observar, a sua isomeria é do tipo E. Mas, respondendo à pergunta, né, ele fala que vai formar um isômero geométrico, e sim, está correto. Então, logo, a nossa resposta é a letra C, certo? Mas, como de costume, né, vamos dar continuidade para verificar por que não é a letra D e nem a letra E, certo? Ele fala aqui que a letra D diz o seguinte: o proclorax é um organoclorado de fórmula molecular C14H16Cl3N3O2 e massa molar aproximada de 362 gramas mol por litro, tá ok? Bom, nessa questão aqui, a primeira coisa que eu pensei nela, que poderia estar errada, era justamente essa massa molar, porque ele dá um valor bem exato, né? Então, eu acabei fazendo o cálculo tudinho e vi que realmente dá isso daqui.
Então eu fui ver por que ela estava errada. Olha só como é simples e é algo que pode até levar bastante tempo nosso, assim, durante a execução da prova, né? Porque não era preciso calcular isso. Basicamente, eu só precisaria ver se essa fórmula molecular estava correta, né? Então, vamos lá fazer a contagem aqui, que é justamente isso que mostra que a letra D não é a resposta certa. Porque ele disse que nós vamos ter 14 carbonos, né? E aqui na contagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é um oxigênio, não conta. 7, 8, nitrogênio não conta. 9, 10, 11, 12, oxigênio não conta, nitrogênio não conta. 13, 14, 15. Então, nós vamos ter, na verdade, C15, certo? Então, só isso aqui já elimina a questão D de ser a correta, tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui, né? A letra E diz o seguinte: o proclorais apresenta 3 funções orgânicas em sua estrutura, né? Na verdade, ele vai apresentar 4, né, funções orgânicas. A primeira aqui nós vamos ter... Eu coloquei em ordem de, eu acredito, de dificuldade, né, ali que vocês poderiam lembrar, né? O éter é o mais fácil, nós vamos ter o oxigênio entre 2 carbonos aqui, né? Então aqui nós temos um éter. Haletos orgânicos, tanto aqui quanto aqui, uma função também orgânica. A carbamida tá aqui, esse grupo aqui grandão. E por último, que eu acho que talvez ficaria um pouco difícil, era a imina, né? Que é uma amina insaturada aqui. Então, esse é a quarta função orgânica, né? Então, como nós estamos vendo aqui, a questão de dizer que tinha apenas 3 funções orgânicas. Então, essa aqui também está errada. Beleza, pessoal? Então, com isso, né, a resposta correta aqui é a letra C, como a gente falou anteriormente. E eu dou fim a essa questão hoje, tá ok? Então, sigam Guimarães Elite aí nas redes sociais e acompanhem os nossos vídeos que sairão ainda essa semana. Valeu!